pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu passei na pele, compartilhar aqui com vocês essa experiência não muito agradável, mas para trazer o conhecimento para vocês que pensam um dia em fazer terapia com um narcisista, terapia de casal, ok? Então hoje vamos falar o que toda narcisista faz quando eles e elas vão para terapia. É um comportamento padrão, né? Onde é uma cartilha que eles seguem das trevas, seguindo a vontade do paizinho deles, como está em João 8,44. Eu sempre deixo aqui nos vídeos, busca lá que você vai entender o que eu tô falando, se você ainda não conhece essa passagem da Bíblia, ok? Com base na minha experiência, no convívio com um narcisista, não é aquele sociopata que eu falei pra vocês, tá? Esse que eu tô falando hoje foi um relacionamento mais sério, foi um relacionamento mais duradouro e diferente do que o outro era, sociopata, ele sempre tinha muita gente, era balada, era festa, ele era impulsivo, ele era agitado, né? Era bem diferente desse que eu vou falar hoje sobre essa tal terapia que eu fiz com ele. Na verdade, eu fiz duas terapias. Esse era introvertido, quase não tinha amigos, amigas. Não era algo que se dava bem com a família, tinha problema com todo mundo da família, bem passivo-agressivo, a família achava que ele amava todos, mas por trás ele falava só mal de todo mundo, sempre inferiorizando, sempre falando que eram tudo um bando de problemática, mas ninguém imaginava, né, que ele odiava essas pessoas. Um ódio muito grande dentro dele, ódio por mulheres, inclusive, mas o que eu deixo aqui logo de início avisado para vocês, por minha experiência, não vale a pena fazer terapia de casal com narcisistas, principalmente porque isso nunca vai vir da parte deles e delas. No meu caso, eu vou estar falando desse homem, então não vou ficar aqui falando das mulheres, mas vocês sabem que tanto serve para homens narcisistas quanto para mulheres narcisistas. Eles vão diversificar em algumas maneiras de manipular, tá? Mas eles vão fazer de tudo para manipular o terapeuta, a psicóloga, seja lá quem for ali que estiver atendendo vocês, para fazer com que essa pessoa fique do lado dele ou dela e ache que você é uma louca, problemática, que tá ali reclamando de alguém que é tão bom para você. Então, no meu caso foi assim, tava inviável já esse relacionamento e eu não via mais uma saída. Falei, vamos para terapia. Só um milagre de Deus e vamos para terapia. Então eu impus isso. E como essa pessoa não queria sair do relacionamento, tá? Não era aquele que falava que ia sair. Quem falava que ia sair era eu, porque eu sabia que ele não queria sair do relacionamento. E na hora que ele vinha para me torturar, eu descobri que essa era a única forma de fazer ele parar. Porque aí a tortura parava ali, porque ele tinha medo de eu sair do relacionamento. Medo de abandono, rejeição e tudo mais. Mas o relacionamento todinho ele fazia de tudo para eu querer sair, tá? E aí quando eu começava a acordar e me posicionar, aí ele ficava bonzinho de novo, porque vocês já sabem como é que é, né? Essas pragas, eles sabem muito bem como manipular as pessoas e fazer, dava até dó, cara que ele fazia às vezes de coitadinho, gente. No final eu já não tava tendo dó nenhuma, porque Deus foi me mostrando tudinho de verdade por trás de toda essa carinha de coitadinho. Raramente chorava. Eu creio que eu vi ele chorando 3 vezes na vida, no relacionamento que eu tive com ele. E a primeira vez que ele chorou foi logo no começo, quando eu não tinha mais certeza se eu gostava dele ou não. E eu pedi um tempo e ali ele chorou. E eu fiquei com dó, né? Várias outras coisas, medo de ficar sozinha, juntou carência, mas amor não foi, né? Isso eu tenho certeza. E graças a Deus por isso que eu não sofri mais ainda nesse relacionamento. Mas voltando à parte da terapia. Então eu cheguei e impus, vamos fazer terapia. E ele ia, pagava. Só que, entrava por aqui e saía por aqui, porque pra ele era assim: eu não quero sair do relacionamento, ela tá insatisfeita. Colocou como limite fazer terapia de casal. Então eu vou fazer a minha parte, né? A parte dele era sentar lá uma vez por semana, 1 hora, ficar lá na frente dela, né, junto comigo do lado e pagar. Essa era a parte dele, mas a parte principal, que era ir no processo, entrar no profundo, realmente se permitir olhar para dentro e assumir os erros, não.
Resumindo a história, nessa primeira eu ainda não sabia sobre o transtorno, gente. Foi no desespero mesmo, um convívio inviável. Falei, vamos fazer terapia, foi. Foram 6 meses praticamente de terapia de casal. Eu chorava quase todas as vezes que eu ia lá. Ela falava pra gente fazer coisas que ajudava, né, em relacionamentos e tudo. Eu creio que ela também não sabia que ele tinha esse transtorno, mas vocês vão entender o porquê depois que ela acabou me mostrando que sim. Ai, longa história, gente, mas eu creio que esse vídeo vai levar cura e libertação. Eu tô abrindo algo particular da minha vida, tá? Mas eu sei que vai abençoar a vida de muitas pessoas aqui em relação a isso. Caso contrário, Deus não iria permitir que eu estivesse falando sobre isso aqui, nesses detalhes. Continuando. Ela colocava atividades e eu e ele tentando fazer, só que eu comecei a perceber que eu estava dando 100% de mim e ele... as migalhas. Por exemplo, ela disse assim, que uma vez por semana era pra eu sair com ele, levar ele pra algum lugar pra jantar, por exemplo, um passeio, algo diferente que eu nunca tinha feito antes, e na outra semana era a vez dele. Quando era a minha semana, eu ia atrás, eu queria o melhor lugar. Sabe quando você dá 100% de si e você quer fazer algo bem legal? Em lugar diferente, restaurantes até que era caro, que eu, né, queria surpreender, queria fazer algo mesmo, assim, me dedicando mesmo ali. Aí quando era a semana dele, gente, parecia que tipo, e ele deixava meio que claro, mas ao mesmo tempo não deixando tão claro, que não era tão importante, como se eu não merecesse. E eu só percebendo, mas eu não tinha noção do transtorno, tá, gente? Aí eu ia pra terapia, e aí, como é que foi essa semana? Aí eu falava, né, o que tinha sido, o que não tinha sido, sempre tinha alguma briga, algum problema. Nesses encontros de jantares e lugares que tinha aqui, era uma coisa muito estranha, porque a gente não tinha assunto, sentava um olhando pra cara do outro, no final das contas, no final, no caminho pra casa, tinha alguma briga que ele provocava, e aí eu ia e contava pra ela. Quando tinha alguma coisa que ela falava, por exemplo, olha, vocês têm que se elogiar, né? Uma vez por dia, um elogia o outro. Quer dizer, tudo que ela fez de cursos, que ajudou, né? Casais, outros casais em terapia, ela usou de tudo que ela aprendeu com a gente. Nada funcionava, nada fazia a gente virar a página, nada fazia com que o negócio andasse pra frente. E sempre eu lá, contando as coisas, confusa, e chorava. E ele na dele, eu falava as coisas que ele fazia comigo e tudo, ele nem falava nada, consentia, ficava ali quietinho, sem reação. Aí teve uma situação que ela falou nessa parte de elogios, algumas outras coisas que ela falava pra ele fazer e pra eu fazer também. E eu pensava assim comigo, nossa, fazer uma coisa meio robotizada, falar, elogiar a pessoa, coisa forçada, não, eu vou esperar um momento. Mas quando eu ver alguma oportunidade de elogiar, eu vou elogiar, mas que seja algo natural. Ok. Aí vinha alguma coisa que eu observava e eu ia e elogiava, né? Quando era a vez dele, ele vinha e falava assim, nossa, que bonito o seu vestido. Aí ele fazia assim, clim! Como se fosse check mark. Como se fiz a minha parte. Na minha frente. E aquela sensação estranha que a gente vê que tem algo errado ali, mas eu não conseguia processar e entender o que era. Eu nem sabia o que eu estava sentindo, gente. Mas era algo que não me deixava em paz, confortável. Mas eu não sabia por quê. Tá, aí ia na terapia, contava pra ela isso. Aí ela falou assim pra mim, o que você sentiu quando ele fez isso? Eu fiquei pensando, né? Porque a codependência faz a gente nem olhar pra gente mais, né? A gente vive tanto a vida do outro, a gente deixa de ser quem a gente se anula pra fazer o outro feliz, que a gente nem sabe mais quais são os sentimentos que a gente tem. Aí eu parei e pensei, eu falei, eu me senti desrespeitada. Porque é como se, ao mesmo tempo que ele estava fazendo aquilo, um elogio que ele estava me dando, é como se ele estivesse tirando ao mesmo tempo, querendo dizer, é como se ele estivesse vulnerável naquela situação, como se ele estivesse se humilhando a mim, entende? E ao mesmo tempo obedecendo, fazendo o que ela mandou. Então ele tinha que sair por cima, tinha que fazer uma gracinha de alguma forma. Hoje eu entendo que foi isso, tá? Ela percebeu na hora e falou assim pra mim, o que você sentiu? Eu falei, eu senti desrespeitada. Aí ela falou, eu quero que você olhe pra ele, no olho dele, e fale pra ele isso. Aí eu olhei pra ele, foi tão estranho, gente. Dá vontade de rir ao mesmo tempo de chorar. Eu olhando assim pra ele
E ele lá, que nem um robô, parado lá olhando pra minha cara. Aí eu falei, olha, aquele dia que aconteceu isso, isso e isso, eu me senti desrespeitada por causa da maneira que você fez, né, em tom de brincadeira, fazendo tipo assim, já fiz minha parte, agora eu tô livre disso, né. Aí ele olha pra mim e começa a falar assim, olha, com todo jeitinho, gente, eu olhando no olho dele, escutando ele falando. A lábia, né, aquela coisa linda, aquela história, olha, aquele dia que você falou aquilo pra mim e tal, e tal, e tal, se você tivesse falado de uma outra forma, ou tivesse feito daquela outra maneira, eu teria reagido de uma forma diferente. Quer dizer, resumindo, gente, eu não percebi nada. Eu já estava ali falando, tá bom, então da próxima vez eu vou prestar mais atenção. Desculpa, né? Achando que eu que tinha feito errado. A terapeuta percebeu tudo, falou, pode parar. Além de você não validar o sentimento dela, você não pedir desculpa por ela ter se sentido desrespeitada, você mudou toda a história e tá colocando como que culpa dela. E ela deu a entender algumas vezes que ele não tomava a responsabilidade dos atos dele. E eu não entendi a bulhufas do que ela estava falando, gente. Eu sei que cada vez que eu saía dessa terapia, eu saía mais leve, mesmo sem entender direito o que era. E nesse dia caíram fichas e fichas e fichas, porque eu falei, nossa, isso que ela falou, ele faz isso comigo o tempo inteiro. É isso. E aí meio que me alertou, abriu os meus olhos, foi o início de tudo ali, gente. Porque até então ele já era abusivo comigo no dia a dia e eu sentia essas coisas estranhas, mas eu não conseguia entender o que era aquilo, que isso era um abuso. Resumindo a história com essa, senão vai ficar muito longo o vídeo, ela falou, olha gente, vocês dois me desculpa, né? Eu vou ser sincera com vocês, vocês estão comigo aqui há quase 6 meses, tudo que eu aprendi, que eu pude passar para vocês adiante, eu fiz. Eu não me sinto mais à vontade de estar atendendo vocês. Por quê? Porque eu tô recebendo o dinheiro de vocês e tudo que eu podia fazer eu já fiz. Então não é justo. O que eu posso fazer é aconselhar vocês a buscarem um outro profissional, talvez com uma maneira de abordar mais agressiva, no sentido de, né, com outras técnicas ou coisa nesse sentido. E aí ele ficou ofendido, ficou com raiva dela, você tá desistindo da gente? E eu entendi plenamente, falei, tá certa, porque coitado eu digo, né, com um paciente desse, ele sempre dava a entender que ela não estava sendo boa o suficiente, que ela que desistiu da gente, o problema não é nós, né, ele principalmente, por causa que era abusivo o relacionamento, de não estar fazendo a parte dele, e ela bem firme, bem segura de si, falou, não, tô totalmente tranquila, o que eu fiz, né, aqui foi o meu melhor, eu tô em paz, né, e ela deixou bem claro pra ele que ele não ia conseguir fazer com que ela se sentisse mal, culpada, como se ela estivesse desistindo da gente, que o problema estivesse nela. Ele não gostou muito, mas enfim, ele já não queria mesmo fazer a terapia, então eu deixo aqui avisado, né, com base na minha experiência, quando você impõe pra pessoa fazer terapia, porque narcisista não vai querer fazer terapia nunca, e se quiser é porque quer manipular, para algum ganho ele vai ter lá, para fazer você parecer que é uma louca, para manipular o terapeuta para poder te dar remédio, né, se for psiquiatra ou coisas assim, eles só vão quando tem um interesse nesse sentido, mas nunca da parte deles e delas vai vir essa iniciativa e de querer mudar e falar vamos fazer terapia, isso nunca vai acontecer, a não ser que você tenha colocado esse limite, essa condição, e aí eles fazem de tudo para continuar te abusando e tendo você ali no controle deles e delas. Que foi o que aconteceu comigo. Ok, passou um tempo, ficamos sem terapia, né? Tudo ficou meio que neutro durante um tempo. Ok, aí Deus vem e me revela esse transtorno de personalidade através de uma situação que eu tive ali, com o serzinho das trevas. E me deu um alerta muito grande e eu fui buscar no YouTube. Como lidar com uma pessoa difícil, uma pessoa... não sei nem a palavra direito, né? Aquela pessoa que tudo dificulta, que quer fazer da sua vida algo miserável. E aí eu achei os vídeos e caíram fichas e fichas e fichas e fichas. E o que eu fiz, gente? Eu falei pra ele, eu vou marcar. Olha, eu ainda insistindo, tá? Mas agora eu já sabia que ele era, eu só queria ter a certeza de que era mesmo. Eu vou marcar consulta com uma pessoa, uma psicóloga, terapeuta,
especializada em transtorno de personalidade. Ele tentou manipular de todas as formas. Ah, não, deixa eu ver, vamos ver. Eu falei, eu já tava vendo tantos vídeos que eu falei, isso é parte da manipulação, você quer que eu deixe de buscar a pessoa que você sabe que vai me mostrar o que é. E aí ele ficou quietinho, viu que não ia conseguir e fomos para essa terapeuta. A outra, o que eu fiz? Eu marquei uma consulta, depois, nossa, já fazia anos que a gente não fazia terapia com ela, eu pedi para marcar uma consulta, fui lá porque eu queria ouvir dela, ter a confirmação. E eu falei para ela toda a situação, ela lembrou do caso, tinha tudo lá anotadinho, eu falei sobre o transtorno de personalidade, sobre a codependência, ela falou, eu falei várias vezes para você aqui, na frente dele, em atendimento, que ele tem vários traços e comportamentos narcisistas. Como na época eu nem sabia o que era isso, gente, é como se não tivesse nem escutado aquilo que ela falou. E ela falou, até quando você vai continuar num relacionamento com uma pessoa psicopática como ele? E eu saí de lá. Só que naquela época eu saí de lá, gente, assim, com alívio, mas ao mesmo tempo nervosa, porque eu não podia sair ainda daquele relacionamento. Por conta de depender financeiramente da pessoa, emocionalmente também, outros motivos, outras pessoas envolvidas, e aí fomos para essa outra. Novamente, eu forçando, né? Eu obrigando de certa forma, né? Mas impondo aquilo como limite. E lá vamos nós novamente para uma outra, essa especialista agora em transtorno de personalidade. Já cheguei falando, que Deus me mostrou, falando tudo. Ele quietinho, mudinho, calado, como se não tivesse entendendo nada, sentado do meu lado. Era uma brigaiada, choraiada da minha parte. Do começo ao fim das consultas, um estresse total. Ela falou, olha, não dá não. Para atender vocês, vamos ter que fazer sessões individuais. Durante um tempo vem só ele e vem você sozinha. Fizemos isso durante um tempo. Também foi horrível, gente, porque todo esse tempo ele ia lá e ele falava um monte de coisa ruim de mim, que eu nunca imaginei, porque na minha frente ele nunca falou coisa pra mim, eu sim falava pra ele. Eu tenho raiva de você porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Ele nunca, porque eles são passivos agressivos, mas pra ela ele falava um monte. E aí quando eu ia na sessão, que eu falava as coisas pra ela, ela falava que falava pra ele. Por que você então não sai do relacionamento? Se você fala tanto mal dela, tanta coisa que é ruim, por que você continua lá com ela então? Porque na verdade ele estava tentando manipular ela, ele não queria sair porque ele estava me abusando. E eu não conseguia sair porque codependência, eu estava no vínculo traumático. E dependente dele também em outras partes da minha vida, outras áreas. Olha a situação, gente. Ele tentou de tudo fazer com que ela achasse que eu era doida. Usava às vezes as coisas que ela falava, porque eu já estava numa ansiedade, numa coisa reativa, absurda. E ela falava, calma, você tá ansiosa. Aí chegava em casa, ele falava, qualquer coisa que eu falasse, ele falava, você tem que tratar essa ansiedade, hein? Me ameaçava indiretamente falando coisas. Quando chegava lá na hora eu falava pra ela na frente dele, ele sempre saía de fininho dando uma desculpa, minimizando aquilo que ele falou, mas pra mim foi em tom de ameaça e lá parecia ser uma coisa tão tranquila e normal, não era nada demais. E aí como é que eu ia provar se é a palavra dele contra mim ali? E ela tinha que ser neutra, porque é casal, né? Não pode tomar o lado de um ou o lado de outro. Ela dava várias vezes a entender que ele sim tinha esse transtorno. Uma vez ela falou pra mim que eu tinha que estar ali ciente de que se eu continuasse com ele, eu teria que aceitar ele do jeito que ele é e que ele jamais seria capaz de me dar amor e ter intimidade emocional comigo nesse relacionamento. Bem assim, direta, mas ainda assim, gente, porque eu não poderia sair naquele momento, parece que a gente não se permite ver o que tá na nossa frente, o que as pessoas estão falando. Pra mim entender, teria que ser uma coisa assim, totalmente falando na minha cara, assim, olha, Cris, esse cara é um psicopata, ele isso, ele aquilo, sai, porque tá te destruindo, porque tá te fazendo mal por causa disso, olha isso. Mas as pessoas não falam, muitos terapeutas têm medo também, né? Enfim. Foi a situação, no fim a gente acabou parando de ir também nessa. E eu deixo aqui para vocês registradas essas experiências para dizer que é isso que acontece nas terapias de casal. Quando você coloca como limite, como condição para continuar com essa pessoa, tá?
Eles não estão lá para mudar. Se quisessem mudar, eles já tinham procurado essa terapia há muito tempo antes. Então vai entrar por aqui, sair por aqui, e eles acabam se divertindo, manipulando a terapeuta para jogar contra você. E se não conseguem isso, vão acabar irritando e estressando a terapeuta até ela ou ele desistir. Então não tem jeito não, sabe? Economize seu tempo fazendo o quê? Qual foi a melhor coisa que eu fiz? Eu busquei terapia sozinha para cuidar de mim, para me fortalecer, para que eu então pudesse ter forças para poder me posicionar e saber o que fazer e como fazer e conseguir fazer, né? Porque eu estava enfraquecida, eu estava confusa, eu não sabia, né, por onde começar, muito menos por onde terminar. Mas foi na terapia, nas terapias, né, que eu fiz depois sozinha, que realmente eu vi os frutos, que realmente eu vi o agir de Deus, que eu vi eu mudando, eu aprendendo sobre mim, me fortalecendo, pondo Deus acima de tudo na minha vida, e aí as coisas começam a fluir, né? Tudo começa a se encaixar, e aí eles não têm mais poder sobre nossas mentes, sobre nossas vidas, para honra e glória de Deus. Então é isso, gente, eu deixo aqui essas informações. Se você já passou por essas experiências, deixa aqui seu comentário também. E é isso, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Beijos a todos no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.